Quero convidar vocês para abrir a Bíblia em Mateus 18, e 20, os versículos. Dezoito, 19 e 20. Capítulo 18, versículo 19 e 20. Lá diz assim: E afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Quem aqui nessa manhã está aqui em nome do Senhor? Quem aqui nessa manhã crê que o Senhor está aqui? Então, que a gente possa desfrutar dessa presença, que a gente possa entregar tudo que nós temos essa manhã ao Senhor. Amém? Vou convidar a igreja para se levantar, para a gente cantar o louvor Jesus em Tua Presença. Que realmente a gente desfrute dessa presença, que a gente ouça a voz do Senhor e entregue o nosso melhor para Ele nessa manhã. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui.
possa desfrutar dessa maravilhosa graça, desse infinito amor que tomou a nossa cruz e morreu no nosso lugar, e nos deu o privilégio de ter a salvação, de um dia poder desfrutar a presença do Senhor. Amém? Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Agora nós vamos cantar Te alabaré, mi buen Jesús. E nessa música fala que a gente vai adorar o Senhor e glorificar o nome dEle. E que em todo tempo nós iremos adorá-lo. Não só os domingos, não só aqui reunidos, mas em todo tempo. Na nossa casa, quando a gente acorda, quando a gente está fazendo alguma coisa, no trânsito, no serviço, em todo tempo nós devemos adorar ao Senhor. Em silêncio, no nosso pensamento, com o nosso coração, com o nosso louvor, com as nossas palavras, que tudo o que a gente faça seja para adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém?
Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré. En todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré. Podem se sentar. Agora nós vamos entrar no nosso momento de oferta e vamos cantar o louvor Marcharemos. E com esse louvor, nele diz que nós vamos marchar cheios de coragem, né? Mesmo em meio a dor, às dificuldades. Mas o mais lindo dele é que além da gente marchar como soldados de Cristo, nós marchamos também como uma família. Nós somos a família de Cristo e ainda assim nós marchamos como soldados de Cristo. Que a gente possa realmente viver como essa família de Cristo e marchando à frente. Que realmente o nosso coração seja um coração que luta pelo Senhor. Que um coração que ama almas, que ama perdidos. Que quando assim a gente vê filmes de guerra, a gente vê que muitos soldados dão a própria vida por amor àquele que está lá, que às vezes foi abatido ou às vezes que foi machucado na guerra, e eles dão a sua vida para resgatar aquele de lá. Então que a gente realmente possa ser esse tipo de soldado, que ama outras vidas, que ama aquele que está machucado.
Não só o soldado que quer estar lá na frente, ser reconhecido, mas não, aquele que realmente se entrega por amor. Amém? Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Senhor, obrigada, Deus, por esse tempo que nós temos aqui na Tua casa, Senhor. Obrigada pelo privilégio que nós temos de poder nos reunir, Senhor, como igreja, como corpo do Senhor. Deus, obrigada por se fazer presente aqui nessa manhã. Obrigada, Deus, por ver cada um aqui, por olhar, por ouvir. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez e faz, e por tudo que o Senhor ainda vai fazer por nós. Deus, que o Senhor esteja com cada um aqui, que o Senhor ouça o coração de cada um aqui, Pai. Que o Senhor possa virar os seus ouvidos para nós,
e que o Senhor possa preparar o nosso coração para receber a mensagem nessa manhã. Que o nosso coração, Deus, seja uma terra fértil, que essa semente lançada possa germinar e dar fruto, Senhor. Deus, eu entrego tudo nessa manhã nas suas mãos, Pai. Eu te louvo e te agradeço. Eu entrego também as ofertas entregues na tua casa, Deus. Que o Senhor dê sabedoria à tua igreja para usar esses recursos e que seja bênção na vida de cada um aqui, Senhor. Deus, eu te dou graças e te louvo. Entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu tenho alguns avisos antes da nossa mensagem hoje, mas nós teremos a nossa EBF, como já conversamos aí, nos dias 11 a 14. A gente mencionou semana passada que seria dos dias 9 ao 12, mas aí eu fiquei sabendo que algumas crianças não estarão de férias ainda. E a gente quer que as crianças aproveitem o máximo possível desses dias com o pessoal de Santana. Então, a gente vai se organizar para mudar, né? O pessoal já está ciente disso, né? A equipe de Santana. Então, nós iniciaremos no sábado, no dia 11 até terça-feira, no dia 14, tá bom? Então, para que fique bom para todo mundo aí, todos possam participar. E teremos um tempo aí bem gostoso com o pessoal de fora. E aí, dentro desse período, a gente precisa juntar as nossas forças, né? Nós ficamos responsáveis pela cozinha, e eu já estou adiantando, 16 pessoas, gente, não é fácil cozinhar para muita gente, não. E eles vão ficar aqui dos dias 7, eles chegarão no dia 7, se não me engano é uma terça-feira à noite, dia 7, terça-feira, e eles vão embora no sábado, dia 18, eles vão ficar 11 dias com a gente. Então nós vamos precisar de uma força-tarefa. Então assim, não precisa vir todo dia, não precisa ficar o dia inteiro, mas quem tiver interesse, eu já estou convocando a igreja, conversa com a Yuki. A Yuki vai ser a nossa Masterchef aí, né? Então se você quiser aprender a cozinhar com ela, brincadeira, Yuki. Mas assim, ajudar ela a pensar no cardápio. A gente já pensou aí em umas coisas, mas aí conversa com ela, ajuda ela a pensar, a tomar decisões, ajuda ela a ir fazer compra, ajuda ela, sei lá, a convidar mais gente para ajudar. Então, algumas obasan lá do grupo japonês estarão ajudando na cozinha. Então aqui, quem puder, pode ser para o almoço, pode ser para o lanche da tarde. Então vocês conversam com a Yuki, aí a Yuki lá anota os dias que você pode vir, o que você pode fazer para ajudar. Ah, eu não consigo vir nenhum dia, mas eu quero mandar um cachorro quente para o lanche. Ótimo, aí a Yuki fica sem o lanche, não precisa se preocupar com o lanche de uma tarde. Então já vai ajudar bastante. Ah, eu não posso fazer, não posso estar aqui, mas eu quero ofertar. Aí você conversa direto com ela, para que ela possa administrar aí as compras, porque acho que vão comer bastante, né? Então, como você puder ajudar, toda ajuda será bem-vinda, mas aqueles que puderem, de colocar a mão na massa, por favor, a gente precisa de ajuda, né? Então, tanto na cozinha como na limpeza. Para quem puder ajudar na limpeza, nós temos no cronograma um tempo de limpeza aqui do salão, que vai ser todo dia depois das 5 da tarde, se não me engano. Então, 5 horas até umas 5:30, a gente vai estar limpando aqui, com tudo o que vai acontecer aí durante o dia, para que a gente possa se preparar para o dia seguinte. Então, quem puder ajudar na limpeza também, e a gente vai precisar de ajuda, toda ajuda será bem-vinda. Nós temos aí 16 colchões, se não me engano. Nós temos uma cama de casal e uma cama de solteiro para receber a equipe. Só que nós não temos cobertores o suficiente.
Então, se você tem cobertor sobrando, se você tem roupa de cama sobrando e puder emprestar, a gente agradece também. Já temos alguns emprestados, já temos alguns que é próprio da igreja para receber as visitas, e provavelmente o pessoal do japonês também vai emprestar alguns. Então, quem puder com antecedência trazer, a gente agradece também. Quem pode ficar responsável? Midori? Pode entregar para a Midori? Então a Midori recebe aí os cobertores das roupas de cama. Se faltar, sei lá, a gente compra, a gente faz alguma coisa aí, sai pedindo na rua, nas casas, né, para o pessoal poder dormir quentinho aqui. Então, quem puder emprestar, quem tiver interesse em ajudar, procura a Midori sobre cobertores e roupa de cama, ok? Também, no dia 18 eles vão embora, e nós queremos no dia 17 fazer uma despedida, porque eles vão ficar muito tempo, aí toda despedida é muito bom, porque a gente chora um pouco de saudade, né? Então, não temos nada definido ainda, mas pretendemos fazer algo na sexta-feira à noite. Então, acho que a gente pode conversar, a gente pode fazer um motioro e cada um traz um prato aí, para a gente poder confraternizar junto com eles. Então a gente vai estar reforçando esse aviso aí, vamos definir como exatamente vai ser, mas já anota na sua agenda aí, no dia 17, sexta-feira, à noite, motioro, confraternização e despedida com o pessoal de Santana. E uma última coisa, acerca da visita da Igreja de Santana, aqui na nossa comunidade, eu preciso saber quem tem interesse em aprender instrumentos musicais. Então, assim, vai vir uma equipe preparada para isso, para ensinar. Nós teremos aula de canto, nós teremos aula de violão, nós teremos aula de baixo, teremos aula de bateria e aula de teclado. Então, assim, quem quer participar, quem quer aprender a cantar, para me tirar do canto ali, porque está horrível já, quem quiser tocar instrumento, para agregar no grupo de louvor, eu preciso saber quantas pessoas querem, quantas pessoas vão participar, para que o pessoal de lá possa montar o cronograma. Porque suponhamos assim, que tenha 10 pessoas que queiram fazer violão, a gente só tem 2 ou 3 violões. Então não dá para ter 10 alunos de uma vez só. Então é por isso que eu preciso saber dos interessados. Eu fiquei devendo de uma lista de inscrição, eu vou fazer esse formulário de inscrição, e eu vou mandar no grupo da igreja, para que vocês coloquem, o meu filho quer fazer tal coisa, minha filha. Então assim, isso vai ser mais restringido para o pessoal da igreja, para que a gente possa fortalecer o grupo de louvor na comunidade, mas se você quiser convidar alguém que é de fora, que tem interesse, a gente pode abrir, porque eu acredito que não vai ter muita gente, de acordo com o número de jovens que nós temos na nossa igreja. Mas eu preciso saber com antecedência, quem tem interesse. Então, se estiverem comigo, vocês vão responder o forms lá, eu vou estar disponibilizando no grupo do WhatsApp da nossa igreja. Se você não está no grupo da igreja, você dá um toque para mim que eu vou adicionar você, e aí vocês coloquem o seu interesse lá, para a gente poder fazer um bem bolado aí, durante a visita deles aqui, tá bom? E aí, também nós pretendemos, né, além do projeto musical, fazer um tempo de filme e de bate-papo entre pais e filhos. A ideia é, acho que vocês entenderam um pouquinho da mensagem do pastor Bolivar, que ele está vivendo isso, de educar as suas filhas, que são adolescentes, que tem coisa que ele está aprendendo, tem coisa que ele é pai de primeira viagem. Assim como o pessoal de Santana, eles têm também esse desafio, que é a paternidade, a maternidade, eles também passam pela mesma coisa, estão aprendendo, estão vivendo, e aí eles querem também conversar com vocês, para vocês verem que não é só o Bolivar e só vocês que passam por isso, mas os outros pais de outros lugares, de outros filhos, eles passam pela mesma coisa, só que aí também eu preciso de uma lista de interesse. Se você tem interesse nesse bate-papo, vai ser durante a semana à noite. A gente pode assistir um filme, fazer uma pipoca e aquela coisa que já falamos, e aí eu preciso saber quantas pessoas estão interessadas. Também eu vou estar passando uma lista de inscrição para que a gente possa se organizar com os nossos cronogramas. Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, beleza.
Vocês esperem no grupo lá que eu estarei mandando os comunicados. Então, fechando aí essa ideia da IBF, semana passada eu tinha falado que eu começaria já na segunda quinzena de julho o nosso curso de leitura bíblica, porém aconteceu algumas forças maiores. Eu preciso fazer um trabalho para entregar para a comissão de ordenação da nossa denominação. Traduzindo em miúdos, para que eu seja formalmente ordenado como um pastor da Igreja Metodista Livre, eu preciso entregar um trabalho. E aí, o pessoal conversou comigo, falaram, você precisa fazer, você não fica enrolando não, porque o pastor ele se ocupa com muitas coisas, e é muito fácil eu largar o trabalho para fazer outras coisas. Então, foi sugerido para mim adiar o início do curso, para que eu possa fazer essa pendência que eu tenho, de entregar o trabalho. Então, eu vou ter que remarcar o início do nosso curso, infelizmente, peço perdão aí para vocês, mas tem uma prioridade que está na lista. Então, eu preciso ser ordenado, eu preciso estar de acordo com os padrões da nossa denominação, para que aí depois eu possa livremente poder fluir com os projetos e as atividades da nossa igreja. Mas o curso não está morto, o curso está de pé, e gente, está muito bom. Para mim está muito bom. Mas é muito legal poder pegar um texto, você abrir a Bíblia, você ler, e você entender o porquê que está escrito aquilo lá. Eu fiz uma prática com a Yuki na cozinha da igreja. Outro dia a gente tomou um café aí eu comecei a ler um negócio para a Yuki, eu falei, Yuki, você já percebeu isso antes? E ela não. Eu falei, então volta lá em outro texto. Ela começou a ler 2 textos juntos. Ela, meu Deus, isso faz muito sentido. E quando a gente começa a ver que faz sentido os negócios de ler a Bíblia, que não é coisa que é do nada, que é um mistério que caiu do céu, gente, a leitura da Bíblia se torna um negócio interessante. Provavelmente você já dormiu lendo a Bíblia, depois do curso você não vai mais dormir. Você vai ler, você vai gostar, você vai se interessar. Então já estou alimentando expectativa porque o negócio é muito bom. E não é bom porque eu preparei, mas eu estudei com outros teólogos, com outros professores, eu estou lendo material, estou comprando material para poder enriquecer o negócio, então não são vozes da minha cabeça, são coisas que outras pessoas já pensaram antes. Então, vai ser muito legal, não fique de fora, a gente vai estar avisando vocês quando começarmos o curso. Por último, não menos importante, semana que vem, no domingo, às 10 da manhã, o nosso culto será em conjunto, não na sua totalidade, mas nós faremos a ceia. E aí o louvor junto com a ceia será em conjunto com o grupo japonês. Essa vez não terá surpresinha, essa vez vai ser normal, porque esqueci de avisar, mas no culto da IBF, no dia 12 de julho, o nosso culto será junto, será em conjunto, traduzido, aquela festa toda que a gente faz, e aí nós teremos o Motiori, tá bom? Então, eu esqueci de colocar ali no telão, mas no culto durante a EBF será como todos os anos, em conjunto com o Motiori, para a gente ter esse momento de comunhão com todo mundo. E aí, como já teremos o Motiori, então, esse mês de julho nós não faremos na ceia, faremos no dia da EBF. Então, não é porque não tem algo especial que você não deva participar. A ceia é um sacramento, é uma ordenança de Jesus para a sua igreja. Então, se você não participa da ceia, você está desobedecendo. Pronto, falei, estou leve. E aí, semana que vem é a nossa Santa Ceia. E por isso eu encerro os nossos avisos. Antes da nossa mensagem de hoje, eu vou tomar um gole d'água porque eu já falei muito. Mas eu queria que você pensasse, você já fez alguma promessa que você sabia que você não ia cumprir? Eu escutei risadas sinceras. Quem nunca, né, gente? Quem nunca fez uma promessa que você sabia que não podia cumprir, né? O texto está aí na tela, vamos continuar o livro de Juízes. E eu preciso fazer um disclaimer. O que é um disclaimer? Eu preciso fazer um parêntese aqui de novo sobre as pregações
em cima do Velho Testamento. Talvez você ache que as pregações estão muito comprido, muita enrolação, muita encheção de linguiça. É que na verdade, gente, para a gente falar sobre o Velho Testamento, vocês precisam conhecer a história. A gente precisa saber do começo, do meio e do fim. E aí algumas histórias demoram muito. Por exemplo, hoje nós vamos falar de Jefté. A história de Jefté são 2 capítulos da Bíblia, quase 3. Então é uma história comprida. E aí eu preciso contar o que aconteceu na vida de Jefté, né? E aí por isso que as pregações no Antigo Testamento costumam demorar mais. Então, nós vamos nos centrar no capítulo 11. Ali eu coloquei que nós vamos ler do 1 até o 11, mas a mensagem de hoje é no capítulo inteiro, tá bom? Mas vamos fazer a leitura aí, em Juízes 11, versículos de 1 a 11. Olha só o que diz o texto. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe, mulher de Gileade, também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante para que possamos combater os amonitas. E disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. E Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? E os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. E assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Eu sempre vou lembrar vocês, eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso, mas eu preciso lembrar vocês que o livro de Juízes se concentra em 2 assuntos específicos. Não é sobre cada super-herói e o que você aprende com ele. Você não lê o livro de Juízes pensando: o Jefté, filho de uma prostituta que agora é líder, eu vou liderar como ele, eu vou crescer na vida, porque eu era rejeitado. Não é isso. O livro de Juízes fala sobre este ciclo de pecado, de idolatria. Então o povo pecava, virava as costas para Deus, eles eram subjugados pelos inimigos, depois eles clamavam a Deus, Deus levantava o juiz, havia libertação, o povo experimentava paz e descanso por um tempo. Quando o juiz morria, pecado, idolatria voltavam para o ciclo, e mais uma vez reforçando a espiral decadente. Os pecados pioravam à medida que o ciclo se repetia. Então sempre nós vamos perceber esta decadência no livro de Juízes. E o segundo assunto que se concentra o livro de Juízes é que, apesar do ciclo, apesar do pecado, apesar das falhas, Deus é fiel com a sua palavra, Deus é fiel com a sua aliança, e Deus é soberano, Ele é poderoso sobre a história. Tanto que Israel, um povo desse tamanho, não foi exterminado pelos povos do antigo Oriente Próximo. Tanto que Deus fala para Israel quando entrega a lei para Moisés, fala: eu não escolhi vocês por serem uma nação grande, porque as outras nações são maiores que vocês. Eu escolhi vocês porque eu quis que vocês fossem meu povo. Simples assim, pronto. Deus escolheu o povo de Israel. Então, por causa da sua soberania, por causa do seu poder, o povo de Israel prevaleceu até os tempos de Jesus. E aí nós conhecemos um pouco
do que Deus fez na história através do livro de Juízes. Então, só para você entender o cenário de Juízes capítulo 11, da história de Jefté, que nós vamos falar hoje. Semana passada, nós falamos sobre quem? Sobre Abimeleque e sobre a parábola de Jotão. Se você não ouviu, vai lá no YouTube, está tudo gravado, que é muito bom falar sobre espinheiro. Nós falamos sobre a parábola do espinheiro, que Jotão fala acerca do seu irmão Abimeleque, no capítulo 9. Chega o capítulo 10, ele já começa a falar sobre o contexto de Jefté, sobre o capítulo 11 que nós lemos hoje. Então, se você perceber, no capítulo 10, vai falar sobre dois juízes, o Tolá e o Jair. Não é o Jair Messias Bolsonaro, é o Jair da Bíblia, tá bom? Não confundam aí, é um outro personagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos registros bem curtos acerca desses dois juízes, e no versículo 6 do capítulo 10, ele volta no ciclo de falar que o povo volta para a idolatria, abandonando a Deus. Só que o pior acontece, eles não adoram somente Baal, eles começam a adorar outros deuses, começam a adorar aí os deuses dos povos vizinhos, os deuses de Arã, os deuses de Sidom, os deuses de Moabe, os deuses dos amonitas e dos filisteus. Então eles começam a colecionar deuses na sua lista de adoração. Percebam que o ciclo está se decaindo. Não é só Baal. Agora é todo o panteão dos deuses do antigo Oriente Próximo. E aí, Deus então entrega os israelitas na mão dos amonitas e dos filisteus. Cada vez é um povo diferente, né? E, por incrível que pareça, dessa vez o povo clama. Sabe o que Deus responde? Pede aí para os deuses de vocês, seus bandos de cabeçudo. Não vou libertar vocês, não. E aí o povo vai, não, por favor, liberta a gente, nós estamos sofrendo. Não vou libertar vocês. Até que o povo se arrepende. Se você ler versículo 15, do 15 ao 17, 18 aí, do capítulo 10, você vai perceber que o povo jogou fora os deuses falsos. Eles se livraram dos falsos deuses. E falaram ainda para Deus que a tua vontade seja feita sobre nós. Pela primeira vez no livro de Juízes, eles se arrependem dos seus pecados. Que bonito, né? Será? Pensando nesse contexto, a nossa mensagem de hoje é vitória ou derrota? Baseado em Juízes 11, vitória ou derrota. Eu quero desenvolver 3 pontos com vocês: da rejeição à liderança, da unção ao precipício e da vitória à derrota. Puxa vida. Quebrou a nossa expectativa, né? Que isso, pastor? Vamos falar sobre Jefté. Primeira coisa, da rejeição à liderança. Vocês leram comigo capítulo 11, do 1 ao 11. Jefté era filho de quem? Era filho de Gileade. Eles estavam num povo que se chamava Gileade, e o nome do pai dele também era Gileade. E a mãe dele era uma prostituta. Só que eu vou explicar para vocês entenderem, não é que os caras iam na rua e achavam prostituta como é nos dias de hoje. Não existia, era diferente. Eles achavam prostituta nos altares dos deuses pagãos. Então eles iam nos altares, sacrificavam outros deuses, e parte do culto era se deitar com uma prostituta. Então, além da poligamia, de ter mais de uma esposa, era comum pessoas terem filhos de prostitutas na sua casa. Infelizmente era assim. Infelizmente essa é a história de Jefté. Ele era filho de uma prostituta. E aí, quando eles cresceram, os irmãos cresceram, porque a mãe biológica dele teve filhos com o marido, eles expulsaram ele de casa. Falaram, não, você não vai pegar a herança porque você é o bastardo, você não é filho natural, você não merece a herança, você não vai repartir com a gente. E aí ele ficou aborrecido e ele foi embora. Ele foi para outro povo e diz que ele
juntou os vadios lá e os vadios seguiram ele. Perceba que no versículo 1 fala que ele era um guerreiro valente. Jefté não era qualquer um. Jefté era um cara bom, era um cara corajoso. Era um cara que tinha assim um porte militar, mas ele foi rejeitado. E aí ele foi para um lugar, vamos dizer assim, para uma favela, para uma cidade que era menosprezada. E ele meio que se tornou um gangster, um chefe de uma gangue. Se tornou o dono da boca, vamos dizer assim, nos dias de hoje. E aí os caras acompanhavam ele. Era mais ou menos isso. A palavra seria mercenários, mas mercenário hoje não entra muito na nossa cabeça o que é, né? Então o dono da boca era o Jefté, comandava os vadios. E aí o rei dos amonitas invade Israel, quer batalhar, quer guerrear. E os caras vão atrás de Jefté. Porque ninguém é corajoso, forte e valente como ele. Vamos chamar o cara. E o cara, vocês não me expulsaram, vocês não falaram que eu sou filho de prostituta, vocês jogaram na minha cara que eu não mereço, e agora vocês vêm atrás de mim? Pois é, nós apelamos para você, precisamos de você. E aí você pode ser o chefe do povo. E aí ele negocia uma coisa maior. Ele fala, eu quero uma boca maior, eu quero uma gangue maior. Eu não quero ser só chefe do povo, eu quero ser chefe de todos vocês, chefe do exército. Que era uma patente maior. Os caras falaram, se acontecer, se você for entregue, seja tudo feito diante do Senhor, como você está dizendo. Belê, bora lá para a guerra. É assim que acontece o chamado Jefté. Curioso pensar o que isso tem a ver com a minha vida. Talvez você seja o rejeitado. Talvez você não tenha valor para a sua família. Talvez você não tenha valor para os seus amigos. Talvez você seja o cara lá esquecido, mulher esquecida. Você não é o destaque. Talvez na igreja ninguém te enxerga. Mas você está lá, entendeu? Ninguém percebe que você existe. Infelizmente, o mundo exige uma performance de acordo com o padrão do mundo. Nós já falamos desse padrão, não vou repetir aqui, mas que a idolatria nos leva a seguir um padrão. E nós não devemos nos amoldar a este padrão do mundo, devemos ser transformados por Jesus. E aí, a nossa vida se tornou meramente instrumental. O que é instrumental? A minha vida precisa servir para alguma coisa. Você precisa atender os desejos e as expectativas dos outros. Já parou para pensar nisso? Você só serve quando você serve o seu patrão. Você só serve quando você ajuda seu funcionário. Você só serve se você cumpre os sonhos da sua família, do seu pai, da sua mãe. Você só serve se você serve as expectativas dos seus filhos. E a nossa vida é instrumental. É um instrumento na mão dos outros. E quando a gente deixa de ser instrumento para os outros, a gente é rejeitado. É assim ou não é? Com Jefté foi assim, com você é assim, comigo é assim. Infelizmente, no mundo você pode ser um Zé Ninguém. E de fato você talvez seja um Zé Ninguém. Ninguém aqui está na altura do Bill Gates, do Jeff Bezos, do Elon Musk, que estava na casa dos trilhões. Em uma semana ele volta dos trilhões. Poxa, perdi dinheiro. E por aí vai. A gente não é destaque. A gente não é visto. O mundo continua crescendo, desenvolvendo e nós estamos aqui. Mas no reino é diferente. O reino não exige que você seja um instrumento. O reino não exige que você atenda a satisfação e necessidade dos outros. O reino exige que você seja filho. Que você seja filho. E talvez você não veja sentido nisso. Gente, nós cantamos a música hoje, Graça, maravilhosa graça. E tem uma pergunta na música: quem faz do órfão um filho seu? Nós vamos ver quem é que faz o órfão um filho seu. Temos 2 textos aqui, Efésios 1. Abre comigo aí, vamos ver o que a Bíblia nos fala.
Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, por favor. Não fecha Juízes, deixa marcado aí que a gente vai voltar para lá. Deixa marcado Juízes e vai lá para Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Olha só o que a Bíblia fala sobre filiação. Todo mundo achou aí? Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Olha só o que diz o texto. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Nós somos predestinados em Jesus Cristo para sermos filhos. Se você voltar um pouquinho no texto de Romanos, vai lá em Romanos capítulo 8, é só voltar aí 2 livros atrás, 3 livros atrás na verdade. Romanos capítulo 8, versículos 15 a 17. Romanos 8, 15 a 17. Olha só. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Gente, não tem coisa mais linda nas Escrituras do que pensar que nós fomos adotados. Você foi rejeitado pelo mundo. Você foi rejeitado por este padrão. Mas Deus quis você. Deus adotou você. Jesus morreu para que nós pudéssemos participar desta herança. Olha o texto de Juízes. O cara não teve direito à herança, mas ele era filho da mulher. Ele era filho do pai, por natureza. Mas excluíram ele da herança. Nós não somos filhos de Deus por natureza, somos por adoção. E mesmo assim Ele nos dá direito de herança. Somos co-herdeiros com Cristo. Participamos do seu sofrimento, mas participamos da sua glória. Eu posso ouvir um amém? Eu não digo que você vai subir na vida para ser um líder diante dos homens. Eu não digo que você vai ser um gerente da sua empresa, que você vai ser um encarregado, que você vai ser um grande empresário, que você vai ter uma família assim, ó, que você é um grande líder, que você vai ser um general de um exército. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que ser líder, todo mundo é líder. Você fala assim, não, mas eu não sou líder na igreja, o líder é o pastor, o líder é o diácono, o líder é quem está no louvor. Não, todo mundo que é filho de Deus é líder espiritual. E o que é ser um líder espiritual? Não é você mandar em alguém, não é você ser patrão de alguém, não é você exigir alguma coisa de alguém. Ser líder é ser servo. Um líder espiritual, um filho de Deus, um discípulo de Jesus, é servir o outro, é ser exemplo para o outro, é você ajudar o outro, é você inspirar o outro, é você ser parecido com Jesus, é servir como Jesus serviu. Ser líder não é mandar. Pastor não manda na vida de vocês, líder de igreja não manda na vida de vocês. E vocês não mandam na vida dos outros que começam a chegar na igreja.
O líder serve. O líder, ele é exemplo. O líder, ele é como Jesus. E se você está aqui hoje, é porque Deus já chamou você. Deus já te chamou para ser filho, para ser um líder, para ser parecido com Jesus. Você topa fazer parte desta família? Ah, mas eu não me sinto parte dessa família, meu querido. Quando a gente crê em Jesus, a gente já é inserido. Isto é a beleza do Evangelho. Quando você adota uma criança, aqui ninguém adotou, né? Aqui não tem nenhum pai ou mãe adotivo. Mas quando você adota uma criança, a criança não vai se sentir pertencente àquela família. Vocês concordam comigo? Ela vai olhar, não, mas não sou filho de vocês. Mas mesmo que ela não se sinta, essa criança já foi inserida na família. Essa criança já é cordeira, já é herdeira, ela já faz parte daquilo. E nós, como igreja, talvez a gente não se sinta, mas a gente já faz parte. Você quer um exemplo? Você escolhe os irmãos que você tem? Não, né? Você escolhe o pai e a mãe que você tem? Não, né? Você escolhe os filhos que você tem? Não, né? O único que a gente escolhe é marido, é esposa. O único que a gente escolhe para ser parte da família é o marido ou a esposa. O resto a gente não escolhe. E a igreja é a mesma coisa. Você não escolhe o seu irmão. Você escolheu o pai. Mas você não escolhe os seus irmãos. Nós fazemos parte de uma família. E isso não é uma conquista. É um propósito. Um propósito onde nós somos inseridos por meio de Jesus Cristo. Uma breve transição, antes da gente passar para o segundo ponto. O texto é muito comprido, então não vou ler, mas dos versículos 12 ao 28, acontece uma negociação. Então Jefté vai lá, negocia com o rei dos Amonitas e fala, vamos ficar em paz, vamos negociar, vamos ficar de boa, não estou a fim de brigar com vocês. E aí o cara, não quero saber, devolve a minha terra. E é interessante que Jefté, ele era conhecedor da palavra, ele era conhecedor da história de Israel, ele era conhecedor das coisas que Deus havia feito, e ele negocia baseando em quem Deus é. E o mais interessante no texto, que se você ler, eu convido você a ler em casa, para um tempinho aí, depois você lê. Mas nesse tempo, Jefté, ele somente engrandece a Deus. Ele fala que o povo é de Deus, que a terra é de Deus, que as coisas são de Deus, e que ele não faz nada. E ele ainda diz, se você quer brigar comigo, você não vai se ver comigo, você vai se ver com o Senhor. Isso, gente, é incrível. Jefté tinha fé, por isso que ele é incluso no quadro de heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Só que Jefté, ele tinha uma falha, nós vamos entender. Jefté talvez não tinha relacionamento com Deus, e é isso que nós vamos falar no segundo ponto, da unção ao precipício. Versículos 29 ao 35, leia comigo aí. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os Amonitas, e Jefté fez este voto ao Senhor, se entregares os Amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os Amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os Amonitas, o Senhor entregou nas suas mãos, conquistou 20 das cidades, de Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os Amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à casa de Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, dançando aos sons de tamborins.
e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado, desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Vocês entenderam a história? O Espírito Santo veio sobre Jefté, a unção estava sobre ele, o poder estava sobre ele, a garantia da vitória estava sobre ele, mas ele queria garantir o lado dele, ele queria garantir aquela gordurinha do churrasco, e ele falou para Deus: eu vou fazer um voto, se o Senhor me der vitória, quando eu voltar para casa, aquele que estiver saindo da minha casa, eu vou oferecer em holocausto para o Senhor. Aí ele vence. Ele não vence por causa da barganha, ele não vence por causa do voto, ele vence porque Deus já havia dado a maravilhosa graça da vitória sobre ele. Só que quando ele volta para casa, quem sai da casa para receber ele, para recebê-lo, é a sua filhinha. O Tiago está com a Bela aí nos braços dele. Vocês imaginam a filhinha que o cara entrega para ser sacrificado. De verdade, eu queria mudar a história. De verdade, tem coisa na Bíblia que é pesado e que a gente não consegue entender, mas Deus nunca escondeu os pecados do seu povo. Deus não romantiza a vida cristã. Deus, ele conta o pior que há no ser humano, para contar a nossa história. Jefté cometeu um grande erro. Ele estava ungido, ele estava na presença do Espírito Santo, ele tinha uma vitória garantida, mas ele faz um voto desnecessário e ele dá um tiro no próprio pé. Ele dá um tiro no próprio pé. Agora, você pode se perguntar por que ele fez esse voto. É um texto difícil, mas eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Acontece que eles estavam adorando aos deuses vizinhos. Vocês lembram disso? Que eram vários vizinhos, vários deuses. E aí Jefté, bem como esse povo ali de Gileade, eles tinham influência sobre os amonitas. E os amonitas sacrificavam crianças e queimavam elas vivas. Era isso que eles faziam. Vocês já devem ter ouvido sobre Moloque, o deus Moloque. E o sacrifício ao deus Moloque era justamente entregar crianças vivas na fornalha. Não sei se vocês lembram no texto do Novo Testamento, quando Jesus fala de um lugar chamado inferno. Que ele fala que no inferno o verme não morre e o fogo não se apaga. Vocês lembram dessa passagem? Que ele fala: se o teu olho te faz pecar, arranque-o, pois é melhor ir para o reino do céu sem o olho do que estar inteiro e ir para o inferno. Vocês lembram disso? Então, quando Jesus fala a palavra inferno, ele fala sobre Guena, no grego Guena. E esse Guena é justamente o lugar onde era sacrificado crianças para Moloque. E é justamente essa prática que influenciava a vida de Jefté. E aí, por que eu falei que Jefté conhecia a história, conhecia a palavra, mas não tinha relacionamento com Deus? Porque se ele tivesse relacionamento com Deus, ele saberia que não se devia sacrificar crianças, não se devia sacrificar seres humanos. Em momento algum Deus permite tal atrocidade, em toda a lei de Moisés. Vocês percebem que é um problema misturar falsos deuses no nosso cristianismo, na nossa vida cristã? E talvez você deva pensar: eu não queimo crianças vivas. Mas de novo eu vou perguntar: será que você não tem sacrificado a vida espiritual dos seus filhos, ou a vida espiritual do seu lar, por normalizar o mundo e a idolatria?
O que você está levando para dentro de casa? Que deuses você tem adorado ao seu redor? E eu já estou cansado de falar, e vocês estão cansados de ouvir sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre conforto, sobre ganhar a vida, independente do que custar, de sexualidade, e de pessoas famosas, e de coisa que a gente quer conquistar. Será que a gente não tem sacrificado a nossa família, o nosso altar de Deus na nossa casa? Eu preciso lembrá-los que a idolatria moderna não queima crianças vivas, mas destrói vidas espirituais. Nós precisamos nos voltar para o Evangelho. Jefté não descansou na palavra de Deus, Jefté não descansou no poder de Deus, ele quis comprar a Deus com o seu voto e com o seu sacrifício. A gente não vai ganhar as coisas com chantagem. Por isso que eu perguntei se você já fez alguma promessa que você sabia que você não ia cumprir. Deus, essa semana eu vou ler minha Bíblia. Deus, essa semana eu vou orar todos os dias. Deus, essa semana eu vou em 3 cultos que tiver na semana, eu vou na metodista, eu vou na presbiteriana, eu vou na batista. Deus, eu vou me consagrar, Deus, eu vou fazer um jejum. E a gente promete, por quê? Porque a gente quer chamar a atenção de Deus. E Deus não é atraído com a nossa barganha. A oração não é um dinheiro que compra Deus, o jejum não é uma troca para a gente ser abençoado. Sabe com o que Deus se atrai? Com a nossa obediência, com a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não sacrifique a sua vida espiritual, nem a vida espiritual dos seus filhos, por causa dos falsos deuses contemporâneos. Vocês lembram dos espinhos? Nós falamos semana passada. Vocês lembram o que os espinhos fazem? Sufoca. Não deixa dar fruto. Quais são os frutos que a gente tem que produzir? O fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quais frutos você tem produzido? Quantas pessoas você tem levado a Cristo, para o Evangelho? Quantas pessoas você tem pregado? A gente vem na igreja e fica ouvindo o pastor falar um monte, só que entra aqui e sai aqui. Não anota um versículo, não anota uma coisa. Por que você ouve pregações se você vai esquecer? Sabe por que a gente ouve pregações? Ou por que deveria ouvir pregações? É para você pregar durante a semana. O que você ouve na igreja era para falar durante a semana, para aqueles que não puderem estar aqui, para aqueles que não conhecem. Olha, essa semana o culto, eu ouvi tal coisa, faz sentido para você? A gente leu a passagem que fala tal coisa, faz sentido para você? Jesus quer mudar a sua vida. Quantas vezes você já fez isso? Não precisa responder, é para você pensar. Por que a gente ouve mensagem de domingo? A gente corre atrás de tantas coisas, estamos preocupados com tantas coisas, e eu retorno para o texto de Mateus 6, vocês lembram? Por que vocês se preocupam com o que comer? Por que vocês se preocupam quanto ao que beber? Por que vocês se preocupam com o que se vestir? Homens de pequena fé, os pagãos é que fazem essas coisas. Observe os pássaros, não plantam, não colhem e não armazenam nos celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta e não alimentará mais a vocês. Homens de pequena fé, não é o corpo mais importante do que o alimento?
Conseguirão vocês agregar um côvado que seja a sua vida, estando preocupados? Observe os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu com todo o esplendor que eles são vestidos, e eles não tecem, eles não trabalham, e mesmo assim Deus os veste. Deus não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir, pois são os pagãos que se preocupam com essas coisas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Decorei já Mateus 6. Sabe por que Jesus fala que são os pagãos que se preocupam com essas coisas? Porque os pagãos sacrificavam aos seus deuses para cada ocasião. Era para comer? É um sacrifício. Era para beber? Era um sacrifício. Era para se vestir? Era um sacrifício. E a gente sacrifica como? Para cada ocasião. O quanto você tem corrido atrás das coisas? É conta para pagar? É boleto que vai vencer? É fatura do cartão que não acaba? É a comida que eu não sei se vai ter? E agora o que eu faço? E a gente vive se sacrificando. E a gente não dorme. E a gente não cuida da saúde. E a gente não tem tempo com os filhos. E a gente não tem tempo para a igreja. A gente não serve o reino, não evangeliza uma pessoa, não ora por ninguém. Porque a gente está preocupado. Espinhos sufocam. Não é por barganha que você vai conquistar as coisas. Deus nos dá por graça. Alguma vez já faltou comida na sua mesa? Alguma vez já faltou água para você beber? Alguma vez já faltou roupa para você vestir? Você está dormindo quentinho com cobertor? Está faltando cobertor? Não está. Então tem alguma coisa errada. Deus não está errado. O que a gente precisa fazer então? Você quer continuar sendo como o Jefté, que quer garantir a gordurinha do churrasco? Que quer fazer o voto que não precisa? Agindo como se Deus não fosse pai. Deus fosse o seu servo e não o seu senhor. Eita, meu Deus, vou parar por aqui, senão vão querer me crucificar, né? Jefté foi dar unção para o precipício, porque ele foi precipitado, por não confiar em Deus, por não descansar no Senhor, por não saber quem Deus é. Se você sabe o tamanho do seu Deus, você não vai se preocupar com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Se você sabe quem Deus é, você vai descansar, você vai confiar, porque Deus é Pai. E se um dia faltar, Ele continua sendo Deus. E se um dia faltar, Ele tem essa igreja, que vai olhar para você, que vai perguntar para você, tem comida, tem bebida, tem roupa. Se não tiver, a igreja dá, a igreja distribui, a igreja ajuda. Não seja orgulhoso. Se está faltando, não seja orgulhoso, porque Deus quer prover na sua vida. E você não precisa se dilacerar para poder ter o que comer, para poder ter o que beber e para poder ter o que vestir. Se um dia essa igreja não querer te ajudar, você pode ir embora daqui. Você pode procurar outra igreja. Mas não deixe a igreja não saber que você está passando necessidade. Porque Deus cuida através dos irmãos. Deus cuida através dos irmãos. Devemos aprender a confiar em Deus.
Não sejamos tolos nem precipitados como o Jefté, que a gente não negocie com Deus, não barganhemos com Deus coisas que a gente não conseguirá cumprir. Amém. Quero encerrar falando da vitória e a derrota, que não seja o seu caso, que não seja o meu caso. Versículos 36 ao 40. Meu pai, respondeu ela, a filha, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor vingou dos seus inimigos os amonitas, e prosseguiu, mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas, chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passando 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele fez com que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Então quer dizer que o cara sacrificou mesmo, ele até falou com a filha e tal. Que história triste. Jefté venceu a batalha, mas perdeu a sua filha e destruiu a sua família. Não seja como Jefté. Não perca a sua família por vaidade sua. Não faça coisas que Deus nunca pediu para você fazer. Não queira barganhar com Deus coisas que você não vai conseguir fazer. Será que de fato Jefté matou a filha dele? O texto é difícil, o texto é complicado e o texto tem muitas discussões. Só que basicamente existem mais interpretações do que essas duas, mas as duas são as mais aceitas pela comunidade de fé. Mas a primeira é que foi um sacrifício literal, justamente porque Jefté fez um voto de holocausto. E holocausto significa queimar, literalmente queimar. Só que algumas pessoas que tentam amenizar essa desgraça, eles entendem que o sacrifício foi uma consagração ao tabernáculo. O que é o tabernáculo? Na época não existia igreja. Existia uma tenda que era móvel, onde eles se mexiam para fazer os cultos. Então a presença de Deus estava ali, e aí tinha os sacerdotes, os levitas que serviam no tabernáculo, e as pessoas que eram consagradas a Deus, elas serviam no tabernáculo também. Então alguns defendem que o sacrifício era essa consagração ao tabernáculo. Tá, mas qual que faz mais sentido? Os dois fazem muito sentido, porque o texto fala que o lamento da filha de Jefté foi que ela jamais se casaria, e choraram porque ela nunca teve filhos. O texto não fala que ela chorou porque ela ia morrer. Só que o texto fala que Jefté ia entregar em holocausto. Então, não dá para saber o que de fato aconteceu. Agora eu, Caio Assarri, particularmente eu, acredito que tenha sido um sacrifício literal, por causa do uso da palavra de holocausto. Então quer dizer que quem acha que foi uma consagração no tabernáculo está errado? Não. As duas coisas fazem muito sentido, e é um detalhe que não vai fazer diferença na nossa vida prática. Mas eu creio que sim, foi um holocausto. E uma curiosidade para vocês: Jefté não precisava cumprir com esse voto. Jefté, ele podia romper essa promessa. Por quê? Se você ler Levítico 27, lá vai falar que você poderia resgatar pessoas que foram entregues como consagração a Deus. E aí se estipulava valores em prata para que você resgatasse essas pessoas que seriam entregues. Por exemplo, suponhamos que fosse o caso da filha de Jefté ser entregue como
uma serva no tabernáculo, por toda a sua vida. Ok. Se Jefté se arrependesse do seu voto, ele podia quebrar o voto. Ele podia negociar com o sacerdote e comprar a sua filha de volta. Aí você poderia me perguntar, e se fosse alguém pobre? Tem um adendo para quem é pobre negociar com o sacerdote para resgatar a pessoa consagrada, caso houvesse arrependimento. Deus nunca quis sacrifícios humanos, então esta parte da lei poderia se aplicar no caso de Jefté, e ele poderia romper com esse voto que ele havia feito, mas ele não fez. E o que essa história nos traz como lição? O que isso se aplica na nossa vida? Nós não devemos ter uma vida dupla, fingindo quem não somos. Devemos ter integridade a Deus e às pessoas. Não coloque tudo a perder como Jefté fez. Ou seja, ele era um grande guerreiro, todo mundo aplaudia ele, dizendo que ele era um bom empresário, um bom pai, um bom homem de Deus, um bom líder. Ele era um cara que era respeitado, mas na sua casa era um desastre. Muitas vezes a gente quer mostrar para os outros, né? Que está tudo bem, que está tudo certo, que eu sou um homem de Deus, que eu sou uma mulher de Deus, que a minha empresa está indo bem, que os meus funcionários estão bem, que o meu trabalho está tudo bem, que as contas estão bem. Mas no fim, na verdade, a nossa vida está uma desgraça. Uma vida dupla, cheia de pecados, cheia de coisas ruins. Não seja como Jefté, seja íntegro, seja sincero. Chega de aparências. Não são as aparências que vão mudar a nossa vida, é a nossa sinceridade diante de Deus e diante dos homens. E eu quero encerrar dizendo que esta palavra nos ensina que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do verdadeiro juiz, nós precisamos do nosso eterno Rei, Jesus Cristo, para sermos parecidos com Ele. Não seremos parecidos com Jesus sem Ele. Precisamos do juiz eterno, do Rei eterno, que reina sobre nossas vidas. Precisamos de Jesus porque Ele é poderoso, maior do que os falsos deuses. Ele é um Deus cheio de amor e cheio de graça. E Jesus, diferente de Jefté, que foi irresponsável em querer fazer um voto com Deus entregando a sua filha, Jesus se entregou voluntariamente a si mesmo. Ele morreu no nosso lugar. Ele foi na cruz para nos salvar. E Ele nos deu vida eterna. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Que Jesus seja louvado para todo sempre. Vamos nos levantar? Senhor, a gente te agradece pela porção da Tua palavra. Lamentamos porque muitas vezes nós somos como Jefté. Muitas vezes nós praticamos a idolatria, misturando as coisas de falsos deuses com a nossa adoração ao Criador, ao Senhor como nosso Deus. Muitas vezes sacrificamos a nossa espiritualidade, muitas vezes sacrificamos o tempo com os nossos filhos, muitas vezes sacrificamos o nosso discipulado, porque não te conhecemos, porque não sabemos quem o Senhor é. Muitas vezes fazemos votos desnecessários, desconhecendo a graça que o Senhor já derramou sobre nós, e como Jefté queremos passar na frente, queremos barganhar, queremos produzir alguma coisa que não somos capazes. E hoje nós nos arrependemos, queremos colocar o nosso coração diante da cruz, queremos nos arrepender dos nossos pecados, confessar nossas culpas, confessar das vezes que nós nos preocupamos excessivamente, sacrificando o nosso tempo devocional, sacrificando o nosso tempo de oração, sacrificando a nossa espiritualidade, em prol das coisas deste mundo, que possamos seguir
os ensinamentos de Jesus, de buscar o teu reino em primeiro lugar. Que a gente não permita que os espinhos nos governem, mas que nós possamos entregar toda a nossa vida e confiar, porque o Senhor cuida, o Senhor sustenta, o Senhor provê. Nos ajude a descansar nas tuas provisões, em nome de Jesus. Que o Senhor possa prover nas nossas vidas, seja a falta de alimento, seja a falta de coisas para beber, seja a falta de coisas, de roupas para vestir, que o Senhor possa prover na vida dos meus irmãos, e que se está faltando para alguém, a tua igreja, cada um de nós tenhamos a consciência, o amor e a graça de repartir o pão com os nossos irmãos. Nos ajude a não sermos egoístas, mas expressar esse amor na vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Nos ajude, Deus, a não caminharmos rumo à derrota, como fez Jefté, mas possamos nós vencer com a presença do Espírito Santo sobre as dificuldades e sobre os pecados que estão no nosso coração. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa cada um aqui por mais uma semana, seja no nosso trabalho, nos nossos estudos, no nosso contexto com a família, com os amigos, em tudo aquilo que a gente faz, possamos nos lembrar da Tua Palavra, possamos pregar a Tua Palavra em tempo e fora de tempo, e que em nome de Jesus possamos levar o Teu Evangelho para aqueles que precisam, e assim o Senhor seja exaltado e seja engrandecido. Oramos pela comunhão da igreja, oramos pela nossa vida, e que em tudo possamos glorificar o Teu santo nome, e possamos continuar a nossa vida de fé. Por tudo eu oro, e eu te agradeço, em nome do santo e poderoso Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a presença do Espírito Santo seja com vocês hoje e para sempre. Amém e amém.